Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com toda a sua família. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez. Não é, confesso, o jeito que eu gostaria de estar me reunindo com você, não é a maneira que nós, como igreja, gostaríamos de estar. No entanto, é o que nós podemos fazer e nós queremos fazer isso da melhor maneira possível. Queremos consagrar esse tempo a Deus para que seja de fato oportuno para aprendermos da sua palavra, para rendermos a Ele o nosso louvor, para nos unirmos uns aos outros. Por que não? Não é porque os nossos irmãos não estão agora no nosso campo de visão que não podemos estar unidos a eles, em coração, em espírito, visto que o mesmo Espírito Santo de Deus habita em nós, o corpo de Cristo. Através da oração nós podemos nos conectar aos nossos irmãos e irmãs que estão distantes de nós. Por isso eu quero te convidar agora, antes de nós louvarmos, antes de lermos a palavra de Deus, que a gente tenha um momento de oração, entregando este momento para Deus e nos conectando uns aos outros em espírito, para que dessa maneira tenhamos uma experiência de corpo cheios da graça e da plenitude do nosso Deus. Pai de amor, nós somos gratos a Ti por este momento que temos, tempo de louvarmos ao Senhor, tempo de sermos instruídos pela Sua palavra, tempo, Pai, de prepararmos a nossa mente, prepararmos o nosso coração, mantermos aquecido o nosso interior para a celebração da Páscoa. Tempo que a Tua igreja separa para recordar os Teus passos em direção da cruz do Calvário, por meio da qual nós fomos redimidos, aonde o Senhor pagou o alto preço pela nossa vida, onde o Senhor morreu a nossa morte para que recebêssemos a vida de Deus. Obrigado pelos nossos irmãos e nossas irmãs. Não podemos vê-los agora, não podemos tocá-los agora, não podemos nos abraçar agora. Mas assim como Paulo fez em tantas ocasiões, e lemos isso nas suas cartas, estamos unidos em espírito, estamos unidos uns aos outros porque a nossa oração nos conecta uns aos outros, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, corpo de Cristo. Por isso queremos trazer à nossa memória nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que não estão aqui com a gente agora, mas que a gente pode, Senhor, estar unidos uns aos outros no poder do Teu Espírito, na experiência de corpo de Cristo. Obrigado porque temos essa oportunidade, Pai, que nem mesmo o distanciamento social é capaz de esfriar a nossa relação, é capaz de separar uns dos outros, desde que no Seu povo haja a consciência de que o Teu Espírito habita em nós, de que o Senhor está no meio do Seu corpo, que Cristo Jesus é a cabeça de um único corpo, a Sua igreja. Obrigado por este tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de louvor? Convido hoje a você a cantar com a gente nessa celebração. Convido você a não apenas assistir, tá bom? Então levanta aí do seu sofá, da sua cadeira, bate palma. A gente tá junto hoje aqui. Então vamos cantar junto, vamos adorar a Deus no dia de hoje. Vamos lá! Se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Tenho força se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és nosso libertador.
quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Tenho força se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és nosso libertador. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas nunca, dormes. Do fraco és o defensor, conforto és na dor. Em asas de águias tu me ergues. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas nunca, dormes. Do fraco és o defensor, conforto és na dor. Em asas de águias tu me ergues. Tu me chamas sobre as águas, onde meus pés podem falhar. Maravilhado ali te encontro, em meio ao mar confiarei, e por teu nome clamarei, e em teus olhos olharei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nas profundezas da tua graça, tua boa mão me guiará. Se eu falhar ou sentir medo, eu sei que tu não falharás, e por teu nome clamarei, e em teus olhos olharei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei.
teus caminhos, que meus pés alcancem mais do que imagino, que minha fé se fortaleça na presença de Jesus. Leva-me pela fé, ó Santo Espírito, faz-me andar por sobre as águas e por todos teus caminhos, que meus pés alcancem mais do que imagino, que minha fé se fortaleça na presença de Jesus. Leva-me pela fé, ó Santo Espírito, faz-me andar por sobre as águas e por todos teus caminhos, que meus pés alcancem mais do que imagino, que minha fé se fortaleça na presença de Jesus. E por teu nome clamarei, e em teus olhos olharei, nos braços teus descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Como é bom louvarmos ao Senhor, termos tido este tempo de erguer as nossas vozes e render louvor ao nosso Deus. E eu gostaria de que continuássemos com esse coração aquecido, com o coração grato a Deus, para um tempo de oração. Antes da leitura bíblica, antes da nossa meditação, que você separe aí um minutinho em silêncio, talvez trazendo à sua mente pessoas pelas quais você precisa orar pela tua vida, por essa situação, pelo nosso país, pela saúde dos brasileiros, que esse seja um tempo aí especial para a tua oração. Vamos fazer isso? Senhor nosso Deus, nós rendemos a Ti o nosso louvor. Elogiamos o Teu santo e bendito nome. Falamos do Teu amor por nós. Agradecemos por tamanho sacrifício em nosso favor. Aprendemos com tudo isso, Pai, que o Senhor é um Deus que se importa com a nossa vida, um Deus que tem os olhos voltados para a nossa realidade humana e que se compadece do nosso sofrimento e da nossa dor. Pai querido, o nosso pedido de oração neste momento é por todas estas famílias que estão reunidas agora em oração, em louvor, sedentos da Tua palavra, que sejam visitadas pelo Teu Santo Espírito, que as suas orações, Pai, cheguem até Ti como um aroma suave, que o Senhor ouça a oração do Teu povo e intervenha na nossa história. Faça, Senhor, uma obra no nosso meio e faça esta obra a partir de nós. Visite pessoas enfermas neste momento, pessoas próximas, pessoas distantes de nós. Olhe para a situação do nosso país,
olha para a situação da nossa saúde, para todos estes conflitos na área da política, da economia, da saúde. Pai querido, nos ajude como sociedade a nos entendermos mais, a dialogarmos mais, a crescermos, Pai, a sermos mais maduros ao lidarmos com essas questões conflituosas que têm pipocado no nosso tempo. Dá, Senhor, a serenidade de discípulos de Jesus Cristo, para que sejamos, Pai, de fato ativos neste processo, que a nossa oração não cesse, que o Teu povo aprenda, Senhor, no poder da oração, aquilo que é a nossa maior arma, a oração que deve ser a ação constante do Teu povo. Abençoa-nos especialmente agora, Pai, que vamos ler a Tua palavra e nela meditar, que seja a palavra do Senhor para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos em uma série que nos prepara para a Páscoa, tempo de refletirmos sobre a relação do discípulo com a cruz. Nesta série temos olhado para o significado da cruz de Cristo e hoje eu quero meditar com você em apenas um versículo que vai abrir algumas portas para a nossa reflexão sobre a cruz. E esse texto se encontra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, em que nós lemos assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Uma das perguntas que se faz em relação ao que os evangelhos nos contam sobre a vida de Jesus, sobre a sua trajetória em direção à cruz, a sua morte violenta de cruz e tudo o que aconteceu e o significado de tudo isso, era o porquê era necessário que Deus enviasse o seu próprio Filho para morrer da forma como ele morreu. Por que era necessário que o resgate da nossa vida custasse a vida do Filho do próprio Deus? Será que Deus não poderia nos resgatar sem a necessidade de todo esse drama violento que era a cruz? Será que Deus, sendo soberano, sendo todo-poderoso, não podia estalar os seus dedos e resolver a história da humanidade de uma vez por todas, sem que fosse necessário uma morte violenta, brutal, do seu próprio Filho? Isso é uma pedra de tropeço para muita gente, e não é só para a cabeça moderna que isso é uma pedra de tropeço. O apóstolo Paulo já dizia que a mensagem da cruz é um escândalo, a mensagem da cruz é uma loucura. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ele escreveu: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o Messias, aquele enviado da parte de Deus, crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Judeus e gentios, no mundo de Paulo, representava a totalidade da população do mundo conhecido por eles. Por um lado, os judeus, que tinham a tradição das Escrituras, que conheciam o Deus Santo de Israel, que sabiam que ser pendurado em um madeiro, e o judeu não fazia distinção entre o madeiro e a cruz, o madeiro, o enforcamento, e a cruz, a crucificação, para um judeu isso era uma loucura, isso era uma coisa escandalosa, era uma coisa incompatível com aquilo que eles pensavam sobre o ser de Deus. Era algo que eles tinham e infelizmente não tinham como conciliar essa realidade. Pensar que Deus crucificado era o meio pelo qual ele haveria de trazer à realidade a sua promessa, o seu plano de salvação para a humanidade. Por isso mesmo, a mensagem da cruz é loucura e é escândalo. O capítulo 10 de Marcos, com seus versículos anteriores, já mostravam essa incompreensão. Se nós olharmos para aquilo que não lemos deste texto de Marcos 10, 45, as palavras logo anteriores a esta palavra decisiva de Jesus sobre si mesmo e sobre o seu ministério, veremos que havia uma grande confusão por parte dos discípulos. A incompreensão reinava na mente e no coração dos discípulos, que esperavam um certo Messias, juntamente com toda a população judaica daquele tempo, mas jamais um Messias sofredor,
pensavam no Messias como o guerreiro, aquele que seria triunfante na batalha, aquele que tiraria o povo de Israel debaixo da opressão do Império Romano, que ascenderia ao trono e daria aos discípulos lugares privilegiados no seu trono. Essa era a expectativa, mas a ideia de um Messias sofredor, a ideia de um Cristo crucificado não lhes passava pela cabeça. Por um outro lado, a gente tem os gentios, o outro grupo, a outra representatividade da população daquele tempo. Estes gentios eram aqueles que tinham a filosofia grega, eram aqueles que tinham o conhecimento das leis romanas, eram aqueles que tinham os seus diversos deuses no seu panteão, tanto grego quanto romano, e também não tinham nenhuma possibilidade de entender, primeiro, um Deus único e muito menos um Deus frágil, pendurado em uma cruz. Um Deus que para eles seria totalmente inútil. Que tipo de Deus poderoso é esse e que benefício ele pode nos trazer se o seu fim foi ser pendurado como um criminoso em uma cruz no Gólgota? Aqui nós temos essa realidade, a cruz como uma loucura, a cruz como um escândalo e a mensagem da cruz que permanece como uma pedra de tropeço para toda a sabedoria e para todo o orgulho do ser humano. Mas esse texto mostra para nós a trajetória de Jesus como o Filho do Homem, como o Filho de Deus, e que tem uma trajetória cujo seu propósito é tremendamente bem definido. O texto começa dizendo da consciência que ele tem da sua missão. O Filho do Homem veio para isso e não para isso. Ele sabe exatamente quem ele é. Ele é o Filho do Homem. A referência aqui é ao livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. O Filho do Homem é aquele que recebeu do Pai o poder, o domínio, o governo sobre todos os reinos, sobre todas as coisas, e o seu reino é reino eterno. Ele é o Filho do Homem e veio com um propósito muito bem definido. Diferente de todos os reis, diferente de todos os poderes e autoridades que governam, já governaram e hão de governar neste mundo, este não veio para ser servido. Este não veio para receber aplausos. Este não veio para ter uma corte cheia de bajuladores. Este não veio para ser servido pelos homens. E ele tem uma consciência clara da sua missão, do seu propósito. O Filho do Homem sabe que veio a este mundo para resolver o problema da humanidade. Ele veio a este mundo não para subir ao trono, como esperavam os judeus e como esperavam os seus próprios discípulos. Ele veio para subir a um outro trono, depois de ter resolvido o problema da humanidade. O problema da humanidade em relação a Deus é descrito pela Bíblia como o problema do pecado. O pecado que cometemos uns contra os outros não é a referência do que é este pecado e do que é este perdão que Jesus veio resolver e conceder. Pecado a ser resolvido por ele e o perdão a ser concedido por Deus a nós por intermédio da vida e do ministério de Jesus, o Filho de Deus. Quando pensamos então naquela pergunta inicial, Deus não poderia resolver isso de outra forma? Deus não poderia simplesmente perdoar? Deus não poderia simplesmente nos reconciliar consigo sem a necessidade desta mediação dramática do seu Filho morrendo na cruz da forma como morreu? Quando nós fazemos essa pergunta, é porque a nossa mente está pensando na transgressão e no pecado e no perdão em padrões muito humanos, em padrão que é aquele perdão que nós concedemos um ao outro. Pensamos nisso como as ofensas que cometemos uns contra os outros. Nos falta a magnitude do que de fato aconteceu. Nos falta uma compreensão de quem é o Deus Santo que foi atingido pelo pecado. Nos falta a compreensão da majestade e da glória deste Deus. Nos falta a dimensão concreta pela qual a Bíblia nos descreve o pecado. E o pecado é descrito pela Bíblia como uma ofensa, em primeiro lugar, contra Deus. Entendamos isso.
Na Bíblia existe o pecado, que são as nossas transgressões, que são as nossas falhas morais, que são os nossos desvios, os nossos erros de alvo. Não acertamos a meta, erramos o alvo. Existe sim as nossas contradições interiores que nos levam a agir de um jeito diferente daquilo que nós sabemos que deveríamos ter agido. Sem dúvida existe isso, mas há algo muito mais profundo regendo todas essas outras dimensões inferiores do pecado. É que o pecado é um estado humano de rebelião contra Deus. O pecado é o que nos separou de Deus. O pecado é aquilo que nos separa da presença de Deus. É nos rebelarmos e estarmos como seres humanos, contrários a Deus, opostos e completamente e absolutamente opostos a Deus. E quando nós pensamos nisso, estamos diante de uma dimensão profunda da realidade humana em relação a Deus. Eu vou citar apenas um texto que descreve com palavras muito precisas isso que a gente está dizendo. Isaías 59:2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Que coisa profunda! As nossas maldades e os nossos pecados nos separam de Deus, nos colocam em oposição a Deus, nos excluem da presença de Deus. Só tem um problema: Deus é o Criador e tudo o que existe, existe nele. É Ele, Deus, quem sustenta todas as coisas. Se o pecado nos separa dele, só tem uma forma disso ser solucionado: a nossa aniquilação, a inexistência, a condenação de estarmos literalmente mortos porque estamos separados da vida, que é Deus. Não há vida fora de Deus. Logo, se estamos separados de Deus, o que deveria ter acontecido era termos sido aniquilados. Mas nós estamos aqui, a humanidade está aqui. Os seres humanos estão aqui vivendo, aqueles que creem em Deus, aqueles que não creem a Deus, aqueles que negam a sua existência, aqueles que com as suas próprias palavras e posicionamentos se rebelam contra Deus com tanta clareza e com tanta certeza. Estamos aqui, estamos vivendo. Algo aconteceu na história que permitiu a vida humana se desenvolver, mesmo em seu estado de rebelião contra Deus. Bom, o que acontece quando Deus nos concede o perdão a este pecado e começa a resolver a história e a situação humana? Duas colisões acontecem. A primeira colisão acontece entre nós e Ele. A primeira colisão é em relação à perfeição de Deus contra a rebeldia humana. Deus é perfeito, Deus é santo. Santidade é a definição absoluta do Deus da Bíblia. Ele é santo, portanto, totalmente separado do pecado, intolerante em relação ao pecado. É aquele que, por sua própria natureza, aquele que é santíssimo, não pode compactuar com o pecado. O pecado não pode existir nele. Ele não pode ser vinculado ao pecado por causa da sua santidade. E nós somos aqueles que estão em estado de rebelião contra Ele. A humanidade está contra Deus. A humanidade, entenda isso, não é apenas indiferente em relação a Deus, mas a sua própria existência no pecado é uma ofensa contra Deus. A sua existência ofende, fere, transgride a santidade de Deus. Isso é muito sério nas Escrituras. Um exemplo disso é a narrativa de Êxodo, capítulo 33, em que Moisés, respondendo a uma oferta do Senhor, que lhe pedisse o que quisesse, lhe seria concedido, Moisés pede algo tremendamente ousado para Deus. Ele diz o seguinte: rogo-te que me mostres a tua glória. Eu quero te ver. Eu quero conhecer a tua presença manifesta. Eu quero saber exatamente, eu quero mais. Eu já entendi o seu nome. Lá no começo dessa história, o Senhor me revelou o seu nome, algo que o Senhor não tinha revelado para os nossos antepassados. E isso já foi um avanço no meu conhecimento em relação ao Senhor. Mas agora,
nessa trajetória eu quero ver a tua glória. E a resposta de Deus para Moisés foi a seguinte: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. A santidade de Deus significa a aniquilação do ser humano. A santidade de Deus significa a morte para o ser humano em estado de rebelião contra Deus. Mas essa narrativa é emblemática porque Deus dá um jeito de, em parte, atender ao pedido de Moisés e conduzir o povo dessa forma. Da mesma forma, nós temos Isaías, no capítulo 6 do seu livro, temendo pela sua vida porque seus olhos tiveram uma visão do Senhor. Da mesma forma, Ezequiel cai com o rosto em terra, porque tinha visto em uma visão a aparência da figura da glória de Deus. E isso foi o suficiente para que ele caísse no chão. No Apocalipse, João tem a visão e ele cai prostrado no chão diante da magnitude daquilo que ele está vendo. Todas essas coisas são as representações da santidade de Deus, manifesta na sua glória diante de homens pecadores como nós. Diante de Jesus, interessante, Pedro se prostra e diz: afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Em Jesus, Pedro tem uma visão da santidade de Deus e teme pela sua vida, assim como este povo estava acostumado a lidar com essa realidade. Deus é totalmente separado, Deus é santo, nós somos os pecadores. O pecado é a rebeldia absoluta, a oposição humana contra Deus, e a santidade de Deus exige o extermínio do pecado e do pecador. Mas existe uma segunda colisão, que é uma colisão interna no ser de Deus. Isso pode parecer confuso para nós, mas é dessa forma que os textos bíblicos nos apresentam a realidade aparentemente paradoxal do ser de Deus, que é o Deus santo, e a sua santidade exige a justiça, a punição, a manifestação da sua ira contra o pecado e o pecador. E este Deus também é descrito para nós como o Deus de amor, o Deus compassivo, o Deus misericordioso, o Deus perdoador. Como nós podemos entender essa realidade? É difícil para a gente, mas a Bíblia nos mostra exatamente isso. Em Romanos, capítulo 5, verso 8, Paulo disse: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Neste pequeno versículo do apóstolo Paulo, nós temos o coração deste argumento e o coração da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é simultaneamente uma manifestação da santidade de Deus, que exige morte como o salário do pecado. Mas ao mesmo tempo, é a manifestação do seu amor ao perdoar pecadores e reconciliá-los consigo mesmo por meio deste sacrifício de Jesus Cristo. O conflito que se dá em Deus é que Ele é o Deus Santo, é o Deus justo, é o justo juiz de toda a terra e manifesta-se em sua ira, e ao mesmo tempo é o Deus misericordioso, compassivo, cheio de amor leal, perdoador e salvador. Desta forma, nós vamos nos aproximando daquilo que está no cerne das perguntas que nós fazemos para o significado da cruz. John Stott elaborou isso da seguinte forma: como, pois, poderia Deus expressar o seu santo amor? Santo amor. Essa expressão é linda, porque carrega este conflito, esta colisão. Ao ser santo, Ele não deixa de ser amor, e ao ser amor, Ele não deixa de ser santo. Seu amor em perdoar pecadores, sem comprometer a sua santidade. E a sua santidade, ao julgar os pecadores, sem frustrar o seu amor. Como poderia Deus expressar o seu santo
amor. Aqui nós temos que olhar para a gravidade do pecado. E me entenda bem, acredito que boa parte de nós, cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, que nos entendemos dentro da fé, temos a dificuldade de lidar com a gravidade do pecado. E talvez seja exatamente por isso que nós relativizamos tanto o pecado. Talvez seja por isso que nós lidamos com o pecado como simplesmente algo que faz parte da natureza, que faz parte de nós. Lidamos com o nosso pecado e, em primeiro lugar, terceirizamos a nossa culpa. Somos quem somos e fazemos o que fazemos, não porque somos moralmente responsáveis, nos enganamos dizendo isso, mas porque os meus pais erraram na minha criação e me tornaram assim. Porque a sociedade imprimiu esses valores em mim. Porque as coisas que aconteceram na minha trajetória de vida é que imprimiram este meu jeito de pensar, de desejar, de sentir e de agir. A Bíblia nos coloca diante da responsabilidade humana. Eu não tenho dúvidas de que nós sim carregamos marcas da nossa trajetória de vida. Erros de criação, problemas relacionados ao nosso contexto histórico, sem dúvida nenhuma que tudo isso exerce influência sobre quem nós somos hoje, sobre a identidade que formamos, sobre o nosso caráter, sobre a construção da nossa personalidade. Tudo isso eu acredito, isso é fato. No entanto, chega o momento em que Cristo se revela para nós e exige de nós a responsabilidade moral sobre os nossos próprios atos. Cabe a nós decidir, cabe a nós nos entendermos como sujeitos morais e responsáveis pelos nossos atos diante de Deus. Este padrão de jogar a culpa para o outro está acontecendo desde Gênesis 3. Lembre-se que ao pecar, Adão vira para Deus e fala: foi ela, a culpa é dela, não era a minha intenção, eu não queria e nem faria isso talvez, mas foi ela que me induziu a fazer isso. Procuramos álibis perfeitos para o nosso pecado, procuramos bodes expiatórios para que justifiquemos quem somos e o que fazemos, mas nos esquecemos que diante de Deus somos moralmente responsáveis. Isso a Bíblia nos mostra desde Gênesis, quando Deus dá para o ser humano o mandamento e diante deste mandamento coma de todas as árvores do jardim e não desce. Diante desta ordem, nós tínhamos que decidir, moralmente responsáveis e capazes de responder ao mandamento do Senhor. Por isso mesmo que quando nós olhamos para a realidade bíblica do pecado, vamos descobrir que todo pecado é, em primeiro lugar, uma violência humana contra Deus. É uma rebelião humana, é uma violação da ordem moral do universo. Este universo que foi criado por Deus e que é sustentado por Deus. O Deus santo, o Deus perfeito, este Deus é o padrão moral do universo. A santidade de Deus é o padrão moral. Todo pecado que cometemos, seja de uns para com os outros, é um ato de rebelião contra Deus. Por isso que nós olhamos para o Salmo 51 e às vezes ficamos um pouco desconfortáveis com aquelas palavras de Davi, dizendo: Deus, foi contra ti que pequei. Ora, mas existe alguma coisa errada, porque na verdade Davi pecou contra Batseba, contra Urias, contra o seu exército, ele violou a confiança dos seus soldados, ele pecou na sua posição de rei para com a nação. Mas Davi tem esta convicção: Deus, na verdade, o meu pecado, em primeiro lugar, é uma ofensa contra o Senhor. O meu erro é um ato de rebelião contra o Senhor. É por esta razão que a Bíblia nos dá inúmeras metáforas da reação de Deus em relação ao pecado. Todo pecado humano é, em primeiro lugar, rebelião contra Deus. E a resposta de Deus a este pecado humano é sempre uma resposta violenta. São metáforas que a Bíblia traz, eu vou mostrar apenas uma.
eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. O vômito, essa explosão violenta do corpo humano, tirando dentro de si algo que não deveria estar ali, algo que o está prejudicando. Uma explosão violenta, como o vômito, é usada pela Bíblia como uma metáfora da reação de Deus em relação ao pecado. Por isso mesmo que diante desta dimensão do pecado, nós precisamos olhar de novo para o texto de Marcos e entender o que está no coração da cruz. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas, como uma extensão da sua consciência de alguém que está vivendo em missão e obediência a Deus, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45 traz à memória deste povo o emblemático texto de Isaías 53. Eu gostaria de ler apenas 2 versículos de Isaías 53, mas fortemente recomendo que nesta semana você separe um tempo para meditar nas palavras da profecia de Isaías neste capítulo. Versículos 5 e 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa palavra de Jesus e a sua consciência de que veio para cumprir uma vontade do Pai, e a vontade do Pai consistia em um sacrifício substitutivo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida, e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio ser o resgatador. Com isso, podemos afirmar que Jesus morreu em nosso lugar para nos reconciliar com Deus. Jesus morreu no nosso lugar para nos reconciliar com Deus. É o que o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 nos diz. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Reflita nessa palavra. Por que foi necessário uma reparação dessas proporções? Deus enviar ao mundo seu próprio Filho. Em outras palavras, Deus vir a este mundo, se fazer carne e viver entre nós. E Ele sofrer no seu corpo o peso do pecado da humanidade. Por que é necessário um sacrifício deste tamanho, destas proporções? Por causa do tamanho da ofensa. Por causa da magnitude, da santidade, da glória e da honra desse Deus. Nós não estamos falando de um erro que nós cometemos um contra o outro, mas estamos falando do estado de rebelião da humanidade contra Deus, seu estado de pecado, e que resultaria na sua aniquilação, na sua morte eterna, na sua exclusão da vida de Deus. Para que fosse possível permanecermos em vida, para que fosse possível a sua santidade não ser comprometida pelo seu amor, Ele teve que enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. E dessa forma, resolver o problema do pecado. E como Ele resolve isso? Não é, de novo, tornando Deus tolerante aos nossos pecados. Não é fazendo com que o seu sacrifício gerasse em Deus uma tolerância aos pecados.
mas que por meio do seu sacrifício nós fôssemos levados de volta ao Deus Santo. Para que por meio do sacrifício nós voltássemos a receber a vida de Deus. Para que voltássemos a ter comunhão com Deus. Para que fôssemos reconciliados por Deus. Um outro texto, agora de Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 11, lemos assim: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Jesus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Esse é o nosso grande motivo de festa, o nosso motivo de júbilo, de gratidão. É por Jesus Cristo que nós nos gloriamos. E nos gloriamos em Deus, estamos devolvidos a Deus, estamos reconciliados com Deus, porque o coração da cruz consistia em Jesus vir a este mundo morrer no nosso lugar. Padecer a nossa morte com um propósito definido, nos devolver a Deus, nos reconciliar com Deus, fazer com que agora a vida de Deus estivesse acessível a homens e mulheres que são na sua origem pecadores e em estado de rebelião contra Deus. Jesus Cristo veio a este mundo com um propósito definido de nos reconciliar com Deus. E isso lhe custou a sua própria vida. E por fim, em terceiro lugar, a centralidade que a cruz tem na vida e no ministério de Jesus. Esta consciência que Jesus tem sobre si e sobre a sua missão, descrita em Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É uma consciência que ele sempre teve. Entendamos que a cruz não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz não foi o fim trágico de alguém que tentou fazer algo magnífico e não deu certo e por isso foi executado. A cruz sempre foi o objetivo de Jesus. A gente pode olhar para os capítulos que antecedem o capítulo 10 de Marcos e perceber essa verdade. A vida de Jesus foi uma vida vivida em direção à cruz. Olha esse texto, presta atenção. Então ele, referindo-se a Jesus, começou a ensinar-lhes, referindo-se aos discípulos, que era necessário, preste atenção nessas palavras, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Aqui nós temos um texto citado de Marcos 8:31. Mas esta passagem, nestas palavras, aparecem 3 vezes no Evangelho de Marcos. Aparecem também em 9, de 30 a 32 e em 10, de 32 a 34. Com essas palavras, Jesus está deixando claro para os seus discípulos qual é a sua trajetória. Jesus está mostrando para os seus discípulos a consciência que ele tem de que tudo o que ele faz, de que todo o seu ensino, de que todo o conflito dele com as instituições de poder do seu tempo, de que todo ato de misericórdia e compaixão demonstrado por pecadores, por impuros, por aqueles que estavam possuídos por espíritos malignos e foram libertos. Toda a ação de Jesus, cada uma das suas parábolas, cada uma das suas conversas, cada vez que se assentou à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos. Todas as suas comunhões de mesa com os seus discípulos, portanto, cada um dos seus gestos pavimentavam o caminho à sua frente, que o levava até a cruz. Jesus tinha consciência disso. Jesus sabia disso. A cruz não era uma surpresa. A cruz não era um engano. A cruz não é o fim trágico para uma missão que não deu certo. É na cruz que ele vence. É na cruz que ele triunfa. É na cruz que ele revela a glória de Deus, como muito bem o Evangelho de João sinaliza para nós.
É na cruz que Ele mostra para o mundo com todas as cores em que consiste o coração de Deus, a sua santidade manifesta ali, o Filho de Deus sendo sacrificado por causa do pecado. O seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão manifesta ali. O Filho do homem, o Filho de Deus, o Rei eterno sendo crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba vida eterna. Na cruz é que a coisa verdadeiramente se inicia. É na cruz que a sua missão não apenas rumou para lá, mas é da cruz que toda a história da salvação emana. E é dali que está surgindo, sendo espalhado para todo mundo, a graça e o poder da reconciliação. Esta força inimaginável da reconciliação com Deus, mediante Cristo Jesus, vem dali. É o poder que sai daquela cruz, é o poder que emana do crucificado, que ao contrário do que os nossos olhos conseguem enxergar, um homem, alguém de quem nós deveríamos ter pena, de quem deveríamos ter sentimentos de compaixão, na verdade ali estava demonstrando a compaixão de Deus por nós. Nós enxergamos o frágil e com estes olhos humanos, tanto do judeu quanto do gentil, a cruz é a pedra de tropeço. É a loucura para um, é a incoerência, é a coisa ilógica, é a coisa que não tem sentido, é um pensamento retrógrado, é um pensamento perdido no tempo e no espaço, é algo que não tem mais sentido nenhum diante da mente moderna, mas que também já não tinha sentido nenhum desde a mente do mundo antigo, como Paulo mostrou para nós. Aos olhos do judeu religioso que acha que conhece Deus, que acha que conhece todas as coisas, aos olhos dele aquilo é um escândalo, onde já se viu o Deus santo, o Deus glorioso ser pendurado no madeiro. Onde já se viu o Deus santo padecer, sofrer. Isso não é condizente com a ideia que nós temos de Deus, isso não é condizente com a imagem do Deus rei e governante do universo que nós temos. Mas na cruz de Cristo estava sendo revelado o poder de Deus. E Jesus sempre teve consciência disso. Jesus sempre soube que o seu fim era a cruz, mas que naquela cruz Ele estava fazendo novas todas as coisas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse tempo que tivemos de meditação na Sua palavra, de reflexão sobre aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus, para nos alcançar, para nos devolver a vida, para nos reconciliar consigo mesmo. Pai amado, obrigado por tamanho sacrifício, obrigado por tamanho amor revelado, obrigado, Pai, por tanta sabedoria com que o Senhor desenvolveu na história a salvação que nos alcançou e que nos redimiu. Pai querido, que essas reflexões que temos feito aqui ao longo da semana nas nossas devocionais sirvam para nós, Pai, como instrumentos nas mãos do Teu Santo Espírito para nos ajudar a dimensionar o que é o pecado, o estado da humanidade em rebelião contra Deus, a dimensionar, Pai, a maneira com que nós temos lidado com o pecado, e talvez alguns de nós sejam completamente indiferentes e relativistas em relação ao pecado. Ajude o seu povo a entender isso, Pai. Ajude o seu povo a entender o tamanho deste perdão, porque somente quando entendermos, Pai, a Tua ira manifesta contra o pecado, é que entenderemos de fato o tamanho do Teu amor e da Tua graça. Cuida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter mais um momento de louvor a Deus? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida.
Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nossa celebração vai se encerrando por aqui. Que bom que nós tivemos esse tempo. Medite na palavra do Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja ao longo da tua semana, nas tuas orações, nas tuas leituras bíblicas, nas tuas conversas com os seus irmãos e irmãs de pequenos grupos, que em tudo isso o Espírito Santo de Deus trabalhe, nos ensine, nos renove, nos fortaleça e prepare o nosso coração para celebrarmos juntos algo tão importante na tradição cristã, que é a Páscoa.
Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por este tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos recursos que o Senhor tem dado a nós para prestarmos, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti e também aprendermos do Senhor pela Tua palavra. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e o encorajamento do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.